A política atual tem sido mestre em convencer você de que, se reagir, algo ainda pior vai acontecer. Quando a sociedade está cheia de falhas e injustiças, a ideia de mudança parece sempre impossível. Você foi ensinado a não agir, a acreditar que qualquer tentativa de melhorar as coisas só vai agravar a situação. Se você tentar lutar por algo melhor para o Brasil, é como se estivesse indo contra a maré, como se de alguma maneira você fosse o errado da história. A ideia que nos é imposta é que a mudança é perigosa e que a resistência ao sistema é inútil. Reagir nesse contexto significa entrar em conflito, significa ser confrontado com a realidade de que estamos dentro de uma estrutura de poder que está construída para impedir qualquer tipo de questionamento. Mas o problema vai além. A política e o sistema econômico não querem que você reaja, porque sabem que a mudança quebra as regras do jogo. A consequência disso é que o sistema perpetua suas falhas e injustiças de forma sorrateira, sem que ninguém se mova, porque quando você não questiona, quando você não reflete sobre o que está acontecendo ao seu redor, você se torna parte da engrenagem, sem nem perceber. O ciclo continua, e você nem percebe que foi manipulado para ser um espectador passivo da própria vida. A cada momento em que você se cala, você dá mais poder àqueles que controlam o sistema. Quando alguém tenta expor as falhas do sistema, logo é chamado de radical ou ingênuo, e na sociedade em geral, somos levados a acreditar que qualquer forma de protesto ou questionamento não só é inútil, mas também pode piorar a situação. Isso é feito de forma estratégica, para que ninguém se mova, para que todos aceitem as regras do jogo como se fossem imutáveis. O sistema não depende da nossa passividade. Ele precisa que permanecemos em silêncio, que aceitemos as coisas como estão, sem refletir ou reagir. A sociedade atual tem feito de tudo para nos convencer de que as respostas prontas são as únicas que devemos aceitar. Não é para questionar as informações que recebemos de fontes oficiais. É para acreditar, seguir e nunca duvidar. O sistema não se incomoda com a nossa falta de conhecimento. Ele teme sim o questionamento, o pensamento crítico. Você nunca percebeu que eles não se importam com o nível da educação nas escolas, mas basta um pensamento fora da caixinha que você vira o inimigo número 1. Quando alguém se atreve a questionar a versão oficial dos acontecimentos, é imediatamente rotulado como radical, ou até mesmo antissistema. Isso cria um ambiente onde as verdades impostas não podem ser desafiadas, e qualquer forma de pensamento é vista como uma ameaça. A narrativa oficial se sustenta por meio de um controle rigoroso das informações. Se você parar para pensar, a mídia muitas vezes apresenta a mesma versão dos fatos, sem espaço para reflexão ou para novas perspectivas. Os políticos, por sua vez, cuidam da agenda para que a população se mantenha focada em questões menores, enquanto as grandes decisões são tomadas nos bastidores, longe dos holofotes. O que é promovido como uma verdade única muitas vezes não passa de uma construção cuidadosamente planejada. E o pior é que nos acostumamos tanto com isso que as dúvidas começaram a desaparecer. Estamos sendo programados para estar sempre exaustos, cansados demais até para pensar. Somos programados para acreditar que há uma versão oficial de tudo, uma verdade que, se for questionada, pode gerar uma confusão e até prejudicar a ordem que nos foi imposta. O próprio sistema se utiliza dessa confiança, criando uma espiral de conformismo onde as pessoas aceitam sem perceber que estão sendo manipuladas. Se você não se atreve a olhar para além das respostas dadas, você simplesmente se torna parte da engrenagem que mantém esse ciclo funcionando. Na realidade, existe sim a verdade e a mentira, mas a verdade, se é de fato a verdade, tem que suportar o confronto contra todas as dúvidas. A verdade é sempre aberta a questionamento. A vida cotidiana se tornou um cenário onde as contradições são constantemente normalizadas. Já não é mais estranho ver guerra sendo travada em nome da paz, censura sendo defendida em nome da liberdade, ou crises inesperadas que, por coincidência, sempre favorecem as mesmas pessoas. O que antigamente seria motivo de indignação, hoje passa quase despercebido, porque estamos condicionados a aceitar. Ao aceitar sem questionar, a linha entre o certo e errado se desfaz, e o absurdo começa a parecer normal. O sistema se aproveita disso para construir uma falsa sensação de ordem, onde tudo tem uma explicação, e onde qualquer protesto é imediatamente rotulado como exagero. Essa aceitação forçada é uma das maneiras mais eficazes de controlar a população.
Quando o sistema consegue fazer com que você aceite as contradições e as injustiças como parte da realidade, ele venceu. E mais importante, ele faz com que você não perceba que há uma manipulação constante acontecendo. Por exemplo, sempre que uma grande crise econômica acontece, a narrativa que se segue é a de que ninguém poderia prever, ou foi uma situação global fora de controle. Mas na verdade, muitas situações são frequentemente criadas ou agravadas por decisões tomadas por uma pequena minoria, que muitas vezes se beneficia das dificuldades dos outros. A aceitação dessas falácias é uma armadilha silenciosa. Ao não questionar, você contribui para a manutenção do status quo, permitindo que as coisas sigam de maneira desigual e injusta. E a grande ironia é que, ao fazer isso, você é levado a acreditar que não há nada que você possa fazer para mudar. O sistema te convence de que, mesmo que as coisas não façam mais sentido, elas são assim por uma razão maior e você não tem poder de alterá-las. Mas essa sensação de impotência é um dos maiores truques que o sistema joga contra você. O sistema de consumo moderno trabalha com um único objetivo: fazer com que você se esqueça de quem realmente é. Desde cedo, somos ensinados que não pense, compre, não sinta, clique, e se não funcionar, compre de novo. Esse é o mantra que nos é imposto a cada dia. Vivemos em uma sociedade que coloca o consumo no centro de tudo. O consumismo não se limita a objetos, mas também invade nossas emoções, nossas ideias e até nossas relações. Você já percebeu como muitas vezes, quando se sente insatisfeito, a primeira reação é comprar algo? O consumo é apresentado como uma chave para resolver tudo: problemas de autoestima, dificuldades emocionais ou sensação de vazio. No entanto, o que o consumo realmente faz é criar uma falsa sensação de satisfação. Ele preenche temporariamente um buraco interno, mas em pouco tempo esse vazio volta, e com ele a necessidade de consumir ainda mais. Isso cria um ciclo infinito de busca pela felicidade, nas coisas externas, enquanto o verdadeiro eu permanece esquecido, incapaz de se conectar com aquilo que realmente importa. E é aqui que entra o grande truque do sistema. Ele nos faz acreditar que somos definidos pelo que consumimos. Nossa identidade se torna, em muitos casos, um reflexo do que está à venda. Eu sou o carro que dirijo, a marca que uso, o telefone que eu carrego. As publicidades nos bombardeiam com mensagens de que precisamos estar sempre em busca de mais. Mais para ser mais para ser feliz, mais para ser aceito. Mas ao mesmo tempo que somos incentivados a consumir, somos cada vez mais desconectados de nossas verdadeiras necessidades, sentimentos e potenciais. O cálculo é simples. Vício em consumir é igual dívida. Dívida te faz submisso. E submissão é controle. Vivemos em uma época onde nunca tivemos tanta voz, mas também nunca fomos tão ignorados. O sistema nos diz que nossa opinião importa, que a nossa manifestação pública tem peso, mas ao mesmo tempo, a sensação que fica é que nada realmente muda. Parece que nós somos lembrados apenas de 4 em 4 anos, quando há eleições e somos convidados a dar a nossa opinião. Fora esse período, nossa voz desaparece na vastidão da indiferença. A opinião, antes um direito fundamental, passou a ser tratada como mercadoria. A sociedade e os meios de comunicação transformaram o discurso em algo que pode ser comprado, manipulado e muitas vezes vendido como uma ideia pronta para o consumo. Para o sistema, a sua voz vale apenas enquanto ela segue o fluxo. Quando ela se desvia, é silenciada. Não importa se sua opinião é fundamentada, se sua crítica é construtiva ou se seu questionamento é legítimo. Se você está fora da narrativa oficial, sua voz se torna um eco distante, ignorado pelas grandes estruturas de poder. Esse processo não é acidental. O que o sistema realmente quer é que você se cale. Ele sabe que uma sociedade com um povo que reflete, que questiona e que expõe a sua opinião é uma sociedade difícil de controlar. E isso cria uma falsa sensação de liberdade. Ao mesmo tempo que nos é dito que temos a capacidade de mudar as coisas, somos colocados em uma caixa onde nossas opiniões muitas vezes são descartadas ou manipuladas. Você já parou para pensar que uma manifestação, para ter peso popular, ela precisa ter uma contagem oficial corroborada pela mídia? O Brasil é um caso sério, onde o povo grita, berra, mas a classe política é surda. Ou talvez a nossa voz só não importe. No jogo do sistema, essa é uma das maiores regras: obedeça sem questionar. O sistema prefere aqueles que simplesmente cumprem as normas, sem reflexão, sem crítica, sem a necessidade de compreender. E a chave dessa regra é simples: quanto menos você questiona, mais você segue a corrente. E quanto mais você segue a corrente, menos percebe que está sendo manipulado. Hoje, a obediência não é mais vista como algo natural, mas como uma ferramenta de controle.
Todos os dias somos incentivados a seguir regras sem explicação e aceitar decisões sem discutir. Nos disseram que é assim que o mundo funciona e que questionar demais só cria problema. E por mais que você sinta que algo não está certo, a ideia de desafiar o sistema parece absurda. Mas é isso exatamente o que o sistema quer. Quando você aceita as regras sem questioná-las, você se torna parte de um ciclo sem fim. O sistema se mantém intacto e as mudanças reais nunca acontecem. O que está em jogo não é apenas o controle das ações externas, mas o controle da nossa mente. Eles sabem que, quando você começa a questionar, começa a entender o que está por trás das normas e das regras, você ganha poder. E é por isso que tanto nos é ensinado a apenas seguir. Se o questionamento é o início de uma mente saudável, a obediência cega é um sinal de alerta para uma sociedade doente. A engenharia é simples. Quando algo dá errado, a falha é exclusivamente sua. Funciona assim. Individualiza-se o problema. Se cada um acredita que seus problemas são culpa exclusivamente de decisões pessoais, ninguém olha para o todo. Ninguém questiona as regras do jogo. A culpa se torna uma ferramenta de controle. E quanto mais você tenta se corrigir, mais reforça a ideia de que o problema nunca foi externo. É um método eficiente. Enquanto você está ocupado demais tentando ser produtivo, positivo ou resiliente, o sistema segue operando sem resistência. Ele não quer que você perceba a engrenagem mal projetada do sistema. Ele quer que você ache que você está com defeito. Não se trata de negar a responsabilidade individual, mas de reconhecer o limite dessa responsabilidade. Nem tudo que nos afeta foi causado exclusivamente por nós. Enquanto todos nós tentamos vencer, nos degladiando um contra os outros, os verdadeiros donos desse sistema, para vencer, só precisam assistir em silêncio, porque enquanto brigamos entre nós, ninguém briga com eles. Você acorda, pega o celular, vê uma polêmica nova, um famoso que traiu, uma briga no reality show, uma nova trend inútil. No meio disso, a inflação aumenta, seu salário vale menos, sua saúde mental derrete. Mas ninguém está falando sobre isso. Parece coincidência? Não é. O sistema descobriu a fórmula perfeita. Se não pode te controlar pela força, vai te manter distraído até que você desista de pensar. A lógica é simples. Quanto mais tempo você gasta com distrações, menos tempo tem para questionar. E não é só no entretenimento. As distrações vêm de forma de escândalos políticos fabricados ou celebridades dizendo que você pode ou não pensar. Tudo muito barulhento, tudo muito urgente e tudo incrivelmente irrelevante. Enquanto isso, as decisões que afetam a sua vida de verdade são tomadas nas sombras. Você não vê, não entende e quando percebe já está pagando mais caro, trabalhando mais, vivendo menos. A sensação é de estar sempre cansado, sempre sem tempo, sempre com a mente ocupada. Mas ocupado com o quê? Com aquilo que foi escolhido para você assistir. E quando alguém tenta sair da bolha, o sistema já tem a resposta pronta. Chama de louco, de radical, de exagerado. Porque o problema não é só estar distraído, é acreditar que tudo isso é normal, que o caos é natural, que viver assim é só uma vida adulta. E para você, quais outras leis você já percebeu nesse sistema? Tô curioso para saber. Diz aí nos comentários e se inscreva no canal e curta o vídeo para que outras pessoas também possam conhecer essas leis.